Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o prefeito de Montenegro, Luiz Américo Alves Aldana. Nas férias de Priscila Matias não teremos perguntas de telespectadores. Muito boa noite, prefeito. Prazer recebê-lo aqui novamente. Quero agradecer a oportunidade de poder me manifestar à população montenegrina nesse momento que a população procura respostas acerca de certos temas. E espero que esse documento, que é o nosso programa, esse nosso programa que estamos participando aqui nesse momento, seja um documento histórico pelos fatos que ocorrem hoje, né, por que ocorrem, e principalmente o que tem tomado conta do noticiário, e que as pessoas sejam esclarecidas necessariamente, porque há um pré-julgamento de parte da população e há tanto positivo quanto negativo, contra, a favor e tal, sem que os fatos não sejam devidamente apurados ou levantados ainda, porque há muitas coisas em investigações. Quero adiantar já aqui no início da nossa entrevista. Um dia teria que acontecer o que está acontecendo. Não é possível mais vivermos de boatos de que acontece isso, acontece aquilo dentro da prefeitura ou no entorno, no paralelo, né? Na maneira por fora em que realmente é inexplicável que em alguns anos apenas 20% do orçamento, das metas e ações do orçamento foram cumpridos. Então, aí começa toda a nossa problemática. Então, espero mesmo, Leandro, que seja bastante esclarecedora para a municipalidade, até o ponto que eu posso ir, né? Estamos sob investigação todos, né? Sobre investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, de todas as forças. Hoje tem que ser levantados os dados, os fatos, e as pessoas devem ser punidas. Agora, esse assunto não cessa. Não vai terminar nesta investigação. Nós levaremos mais adiante para apurar realmente o que houve nos últimos anos dentro da Prefeitura Municipal de Montenegro. Agora, quando o senhor diz assim, já que o senhor começou, um dia isso teria que acontecer. Sim. O senhor em algum momento desconfiava ou sabia de alguma irregularidade envolvendo licitações em Montenegro? Não é só licitações. E não é questão de desconfiar. É muito boato pelas ruas. Muito boato que disso, daquilo. E casualmente eu tracei uma estratégia. Fui lá no meio ambiente, recolhi alguns documentos que entendi como irregulares e encaminhei ao Ministério Público. Na mesma oportunidade, era meados de 2015, eu fiz um ofício ao Tribunal de Contas do Estado para fazer uma auditoria extraordinária na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Foram, lamentavelmente, naquele momento tinha que acontecer essa auditoria, lamentavelmente foram frustrados, o Tribunal de Contas não atendeu, e logo fizemos um levantamento na saúde, meramente estatístico, sem opinião, né, e colocamos também a apreciação do Ministério Público. Em seguida veio o transporte escolar, baseado em uma série de fatos, em que as crianças corriam risco, e eu achava exagerado, por isso que eu não posso dizer afirmar isso aí. Quem vai dizer isso é a polícia, o prefeito não diz, a justiça vai dizer isso aí. O prefeito não vai, só que por precaução, e do meu estilo eu sou um cara de cartório, sempre procurando a validade das coisas, a legalidade das coisas, eu disse, olha, tia, eu tenho que levantar essa questão, porque eu não posso, como autoridade pública, deixar, né, de levar a autoridade competente de determinados fatos. Ele que vai entender lá se merece ou não investigação. Tal. Então o senhor entende que começou esse processo? Fui eu que comecei, 100%. Tudo que está sendo investigado, inclusive obras
mal concluídas, inadequadas, todos, 100%. E o interessante, né, que quem me acusa, justamente em 400 páginas, que tem até agora o processo, justamente são pessoas que estavam, de alguma forma, envolvidas em alguma coisa, algum fato, que eu não estou dizendo que é ilegal, mas que nós deveríamos, por precaução e pelo nosso estilo, olha, se falam tanto na rua disso e daquilo, temos que levar a autoridade. Nós levamos. Agora, o que aconteceu mais tarde? Os mesmos fatos, através de uma ação chamada uma Operação Ibiaçá, vieram aí, então, na verdade, levantar o que eu já tinha levantado em 2015 e 2016, conforme a documentação, lá, inclusive está sendo assistida narratória ou narrativa, do Ministério Público para a ponte, que o Ministério Público aponte quais foram as iniciativas do prefeito Aldana em relação a isso. Não quero dizer que havia irregularidades, mas que os comentários me induziram a tomar atitudes de precaução, porque eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa muito grave, muito forte aconteceria com relação às contas públicas. Mas que tipo de irregularidades eram essas? O senhor disse que não eram relacionadas com licitações. Eram fatos, assim, por exemplo, excesso de consultas, excesso de quilometragem do transporte escolar, as péssimas condições das combis escolares, pneus, portas que não trancavam, até problemas de higiene dentro das combis, a insegurança das crianças andando. Então, nós já imaginamos, né, que poderia se repetir em Montenegro a tragédia de Erechim. E eu percorri com o ex-vereador Naná todo um trecho em Campo do Meio que as crianças passavam de Kombi. E eu fiquei imaginando se acontecesse um desastre daquela Kombi virar naquela estrada, e poderia, né, ser previsto, deveria ser prevento o governo, né, nós teríamos vítimas e isso não se recompõe, né, crianças morreriam. E daí nós fizemos exigências, então, para um novo concurso licitatório, que também não tinha, era só, a não ser comigo, né, como secretário de Educação, era só renovação, emergência. Foram cerca de 20 processos emergenciais que se repetiam os mesmos fornecedores, prestadores de serviço, que depois, um deles pelo menos, ficou sabendo, cobrava por fora por isso que cobrava barato, não é? Cobrava mais barato, dizia que fazia uma quilometragem maior, e para receber a mais, tanto que quando mudou o transporte escolar, diminuiu a quilometragem, quando na verdade a distância era a mesma. Quando o Ministério Público então diz que havia um sobrepreço de R$1 milhão no transporte escolar, não. O senhor diz que isso acontece, esse vai mais pagando a verdade do transporte, não, é mas isso? Não acontece, tá outro equívoco, né? Quem disse isso foi o Tribunal de Contas, não foi o Ministério Público. Mas o Ministério Público repetiu na coletiva, né? Ele pegou o documento do Tribunal de Contas, só que 1 mês, 2 meses depois ele disse que não, que ao invés de 3,20 é 3,80. Quer dizer, qual é o que está certo? Qual que está certo? Depois fez mais estudos, chegou-se que de 4 poderia ser 5, 6 reais o quilômetro, pela qualidade do serviço exigido pelo prefeito. É por isso que encareceu, mas ao mesmo tempo diminuiu a quilometragem, porque a quilometragem paga pelo governo era isso. São falácias, viu? São falácias. Senhor telespectador, cidadão e cidadã montenegrina, a questão é meramente política. Tem que derrubar a Aldana. Por quê? Porque o Aldana, ao melhorar o transporte público e exigir mais segurança no transporte escolar das crianças, seus filhos, seus netos, ele impôs condições que assegurassem que o prestador de serviço pudesse manter qualidade no seu transporte escolar, que não havia, conforme documentação, vasta documentação apresentada ao Ministério Público por quem?
pelo prefeito Aldana, que comprovou que o transporte escolar não tinha condições de continuar como estava. Aí um vereador levou um empresário desses inconformados, levou a prefeitura para que durante um ato, um processo licitatório, que ele entrasse junto ao prefeito para interferir no processo de... Aí que se desencadeou toda essa coisa, essa função de dizer que teve 1 milhão que foi pago a mais. Não foi pago nada a mais. Se for pago algo a mais, é muito menor que isso, pela segurança que o transporte escolar hoje tem. Aí o prefeito se negou. Aí ficaram bravos. Por quê? Porque são os mesmos que há 20 anos, há 10 anos, aqui vêm fazendo transporte irregular das crianças no nosso município. Até o dia que eu estava prevendo que uma tragédia, uma catástrofe acontecesse, pegasse fogo numa Kombi, capotasse uma Kombi com as crianças, nossas crianças, dentro do que foi acontecer. O senhor lembra que na época também, uma das críticas que alguns vereadores fizeram, e até outros transportadores, de que haviam exigências de capital que poucos conseguiriam cumprir. Isso é critérios técnicos? Sim, porque a lei falando da tragédia. Quanto custa uma tragédia de uma Kombi que nem a de Erechim? Você sabe o que aconteceu com aquela van, com aquele ônibus? Quantas crianças morreram afogadas? Isso que me tira a paciência. É isso que me tira a paciência. Como tu vai deixar as crianças à mercê? A exigência tem que ser maior. Por quê? Como é que uma pessoa vai, ao invés de Kombi, que cair os pedaços, botar uma com ar-condicionado, com monitor, o motorista devidamente barbeado, banho tomado, roupa adequada, todos os equipamentos de segurança? Quem é que pode oferecer isso? Ele não tem capital para fornecer isso aí. Como é que ele vai se habilitar? Ou se habilita, ele pode até se habilitar por outras coisas menores, talvez, para outro tipo de serviço, ou vai se preparar. Sabe qual é senhor telespectador, sabe qual é a pedida de garantia para participar da duplicação do pedágio, duplicação da TV? Os senhores têm ideia? O prefeito de Montenegro está errado. 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. É o capital que tem que ter para participar de uma licitação. Então agora deixaram a mim de fora, que tem uma firma, que posso fazer asfalto, posso fazer terraplanagem, posso fazer pavimentação, deixaram a mim de fora social de 20 mil reais. Que injustiça. Prefeito, eu lhe conheço há mais ou menos uns 15 anos. Conheci o músico, depois conheci um idealista. Ajudou a fundar o PSOL aqui em Montenegro. O PSOL, sem representação na Câmara, muitas vezes foi extremamente atuante, muitas vezes recorrendo ao próprio Ministério Público, né, com ações cidadãs de fiscalização. Tudo que era ilegal nós atacamos. De fiscalização do poder público e tal. E o senhor prefeito? Aí eu lhe pergunto o seguinte: qual foi a sua reação quando o senhor ouviu do Ministério Público, na coletiva daquele dia da Operação Ibiaçá, que havia uma organização criminosa atuando junto à Prefeitura de Montenegro? Eu, como jornalista em Montenegro, que estava lá, fiquei triste, estarrecido, chocado. E o senhor como prefeito? Eu sei primeiro o seguinte, é problema da expressão deles, né? E eu não sei se eles estão errados mesmo. Eu não sei se o Ministério Público está errado. Talvez a expressão tenha sido um pouco chocante, né? Mas eu estou dizendo aqui, agora há pouco, disse que isso teria que acontecer. Por isso, no primeiro momento, parece individual. Também disseram assim, o prefeito está... não tem nada aí. Né? O prefeito só é investigado, porque é prefeito. Isso foi dito lá. E foi dito pelo Ministério Público que de ações que vinham ocorrendo. Agora onde? Dentro ou fora da prefeitura, ou só dentro da prefeitura, ou só fora da prefeitura. É isso que vai ser levantado
e vai ser apresentado para a população. E precisa, porque quantas organizações criminosas, por exemplo, do lixo, será que esqueceram disso? Tem pessoas usando tornozeleira aí, em diversas regiões do Rio Grande do Sul. São organizações que não tinham a participação de funcionários públicos, não tinha a participação do prefeito, não tinha a participação da prefeitura. Elas trabalhavam à margem. Não é? Elas trabalhavam cercando o poder público e impedindo dando ares de legalidade a determinadas ações nas licitações, por exemplo, não é? Em que se tem notícias, tempos atrás, notícias, vamos dizer, não posso fazer, isso seria uma injustiça barra com o equiparistamente das licitações. Notícias de que se tratava antes, né, o resultado, mesmo sem o conhecimento do funcionário. Que justo. Então, um processo de licitação em Montenegro, eu não sei como uma organização criminosa nele, ele passa por inúmeros departamentos. E é impossível que alguém não detecte alguma irregularidade. Agora, pode acontecer que, às vezes, a irregularidade apontada não é irregularidade. Então, demanda as licitações que nem foram abertas. Por quê? Porque há um excesso de zelo, às vezes, não é? Parece excessivo. Obrigado, prefeito. O Cultura Debate de hoje fica por aqui. Nosso tempo está encerrado. Nós voltamos na semana que vem, às 8 da noite, com mais um Cultura Debate. Tenham todos uma boa noite e até lá.